Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o Dr. Celso Valério. Dr. Celso, nesse ano que passou, nós tivemos uma grande mudança na nossa legislação, principalmente quem é advogado vai sentir muito, que é quanto à lei do agravo. O que essa mudança na lei do agravo, principalmente no agravo de instrumento, para quem trabalha bastante com esse recurso, trouxe de benefício ou de malefício para os advogados e para os operadores de direito? Rodrigo, o processo civil, ele tem muitos entraves por causa da quantidade de recursos existentes na nossa legislação processualística. O que aconteceu? Verificando-se a quantidade de agravos de instrumentos existentes no STF, vou te trazer o exemplo apenas do STF, que é a nossa Corte Maior, a Suprema Corte do nosso país, enfrentou para que saísse uma legislação, pode-se dizer no apagar das luzes, que ela é de 8 de dezembro, entrou em vigência a partir de 8 de dezembro de 2010, do ano passado, no seguinte sentido: não existe mais o agravo de instrumento. Então fica aqui esse registro, né, esse dado para os nossos colegas advogados. Agora existe apenas o agravo. O agravo, pelo fato de ele ter sido de instrumento, basicamente 40% deles não eram conhecidos por má formação. Ou seja, tinham peças essenciais que o advogado deixava de juntar uma daquelas peças. O tribunal, que era para onde você estava querendo que o seu recurso fosse encaminhado para conhecimento da matéria de mérito, ele era mal formado. E o que acontecia? O próprio relator de plano indeferia aquele agravo por má formação. O que aconteceu? O agravo agora, ele passou, não é a ser retido, o agravo, não existe mais o agravo de instrumento. Então você não pode mais falar do agravo de instrumento. O que era o instrumento? Você tirava cópias do processo originário e encaminhava para o tribunal para conhecimento e apresentava diretamente no tribunal. O agravo agora ele fica retido nos próprios autos, e os autos todos serão os autos, ou seja, o processo integral, ele será encaminhado para a instância superior, o tribunal que deveria conhecer aquele recurso. Só que eles não deixam margem e não dão brecha para que volte de novo toda aquela problemática. O que eles fizeram? Aquele sistema da repercussão geral de recursos, que existe para o recurso extraordinário, no caso do STF, e só um outro registro, de 54 mil processos que tramitaram no ano de 2010 no Supremo Tribunal Federal, 32 mil, aproximadamente, mais 30 mil processos eram somente de agravo de instrumento. Tá? E hoje em dia vem a virtualização desses processos. O STF só admite hoje em dia recursos que sejam virtuais. E aí fica aqui um registro para a OAB, no sentido de que ela faça semanalmente ou mensalmente cursos para que os advogados se familiarizem. Nós temos advogados excelentes que ainda não sabem o que é uma petição eletrônica, o que é uma assinatura digital. Não tem noção do que é isso. E já está acontecendo situações de advogados, hoje mesmo encontrei com um, saindo do tribunal daqui da Justiça Federal, que ele havia encaminhado por SEDEX ou por AR um recurso para o TRF, não sabendo, ou seja, por falta de divulgação, não sei se do tribunal da OAB, ou então da sociedade de um modo geral, que tem o protocolo descentralizado do STJ. Você dá entrada aqui, eles encaminham para lá. Por quê? Porque agora você tem o processo virtual aí, e daqui a pouco vai acabar o papel. É a ordem natural das coisas. Voltando para o nosso exemplo aqui do agravo. Então deixou de existir o agravo de instrumento. Você não precisa mais formar aquele agravo. O STF, o órgão maior que nós temos, adorou essa situação. Por quê? Só com a aplicabilidade de uma súmula que eles já tinham lá, eles já não estavam conhecendo vários recursos por causa da repercussão geral. O que é a repercussão geral? Aquele teu processo ele tem que ser inédito. Se já foi uma matéria que foi decidida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ele vai ter que comprovar a repercussão geral daquele recurso, ou seja, dentro do âmbito social, dentro do âmbito político, dentro do âmbito econômico, ou então, principalmente, dentro do âmbito jurídico. Se não tiver uma dessas comprovações de que aquele teu recurso ele é inédito, eles vão aplicar a súmula da repercussão geral. Ou seja, se for uma matéria já analisada pelo plenário virtual do STF, o teu recurso não será conhecido. E o detalhe, isso aí é um tópico que é para um requisito do recurso extraordinário. Eles trouxeram para o agravo de instrumento. Ou seja, para que o seu agravo ele seja conhecido
você tem que provar a repercussão geral de recursos. Se não tiver essa repercussão geral de recursos, que é um pré-requisito do recurso extraordinário transmudado para cá, para o agravo, não se fala mais em agravo de instrumento, porque ele fica nos próprios autos, você não terá o teu agravo conhecido. Eles criam uma fórmula para facilitar também a vida deles, é óbvio, né? Falando um pouquinho desse agravo, essa lei ela é válida para a Justiça Comum, para a Justiça do Trabalho ou só para a Justiça Comum? Rodrigo, a lei é para alterar os artigos dentro do Código de Processo Civil. Nós sabemos, você tanto quanto eu e a maioria dos advogados, que nos casos omissos a CLT autoriza que pegue a legislação processualística civil, a lei de execução e outras leis. Nos casos omissos na CLT, você pode aplicar por essa brecha, você pode aplicar essa nova lei. Entretanto, no processo do trabalho tem a tratativa, tem o tratamento do agravo, que ainda é o de instrumento. Vamos aguardar. A lei está aí, eles podem aproveitar essas lacunas do processo do trabalho e trazer para cá. Eu acredito que, como isso veio a facilitar e reduzir o número de processos em papel, eles também devem estar aplicando. Vamos aguardar, que é uma questão de tempo. Se eles verificarem que isso aí é mais benéfico para eles vão trazer para cá. Falando um pouquinho de virtualização de processo, o que você acha? Ainda trabalhamos com pouquíssimos processos virtuais, mas na Justiça Federal. Justiça Comum quase não se trabalha, Justiça do Trabalho muito menos. Você acha que essa situação do processo virtual, ou os advogados vão aprender a trabalhar com esse processo ou vão ficar obsoletos? Rodrigo, se não aprender, ele vai ter que repensar na profissão que ele escolheu. Por quê? Eu vinha falando alguns minutos antes da assinatura digital, da petição eletrônica. Um dia desse um colega me ligou, preocupado, porque ele tinha que apresentar um recurso, interpor um recurso, e ele não sabia como fazer de forma virtual. Ele até depois foi estudar, analisando, né? teve que estudar. Você pode apresentar uma petição eletrônica até às 11 horas, 23 horas e 59 minutos. Aí ele, depois de uma outra situação, estava comentando comigo, ele falou: Celso, eu tentei ver se eu questionava a intempestividade de um determinado recurso, e aí porque eles peticionaram depois das 18 horas. Eu fui verificar que a lei dava respaldo para que ele peticionasse até as 23 horas e 59 minutos. Hoje, se o advogado não tiver... E outra coisa, Rodrigo, a grande maioria não está preparada para isso. A grande maioria. Eu posso até errar nos meus cálculos, mas eu digo 80% a 90% dos advogados ainda estão habituados no sistema de sair correndo do seu escritório para protocolar uma petição que é no papel do seu escritório no tribunal. Então, é uma questão de tempo. As cortes superiores não estão mais admitindo recurso de forma escrita. Escrita não, que eu digo no papel para você protocolar. O STJ só está admitindo petição eletrônica. O Supremo Tribunal Federal só está admitindo petição eletrônica. Isso é uma reação em cadeia, em cascata. Daqui a pouco o Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Justiça e as varas só vão admitir petição eletrônica. E o processo vai ficar totalmente virtual. Celso, muito obrigado pela entrevista de hoje. E agora suas considerações finais para essa câmera, para a pessoa que está em casa ali vendo. Rodrigo, eu quero agradecer imensamente o convite. Eu fico extremamente lisonjeado, porque eu vejo que as pessoas que você tem trazido aqui para serem entrevistadas são de altíssimo gabarito, de entrevistas de altíssima qualidade. E dizer que eu estou aqui à disposição, como a pessoa da produção falou, eu já sou da casa, e o que precisar, eu puder trazer mais informações, eu estou aqui para somar, sempre. Dr. Celso Valério, muito obrigado pela entrevista de hoje, e ficamos agora com a cantora da semana. Vamos ouvir Lucinha Cabral. Se você quiser nos seguir no Twitter, você pode nos seguir através do endereço que está aqui embaixo. E se quiser mandar um e-mail para o nosso programa, você também pode nos mandar através do endereço eletrônico que está aqui. Um abraço e fiquem com Lucinha Cabral.